E aí, pessoal? Eu sou Laura Mendes. E eu sou Eduardo Mendes. Bem-vindos ao 8 Bits de Informação Útil. Isso aí. E não esquece de seguir a gente lá no YouTube, tá? Ativa o sininho. E se estiver no carro, no trânsito, dá pra ouvir no Spotify. Bem fácil. E claro, marca lá se gostou ou não gostou, ajuda a gente pra caramba. Hoje a nossa prosa é sobre uns trechos do livro de 1 Crônicas da Bíblia, versão João Ferreira de Almeida. A gente pegou uns capítulos que, olha, tem um monte de genealogia, aquelas listas de nomes, sabe? Muitas. E também uns momentos bem importantes da história antiga de Israel. A ideia aqui é dar uma olhada mais funda nesses textos. Exato. Tentar pegar os pontos-chave. As histórias que realmente moldaram aquele povo, né? E logo de cara, o que salta aos olhos é justamente isso. Um mar de nomes logo no início. Por que começar assim? É uma boa pergunta. Listas e mais listas. Desde Adão, filhos de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, aí vai para as tribos de Israel. Parece meio maçante, talvez, mas tem um motivo forte, né? Tem, com certeza. Olha, o fascinante aqui é que essas listas não estão ali à toa. Elas criam uma conexão direta. Direta com o quê? Com as origens. Com as origens da humanidade e principalmente do povo de Israel. Para a comunidade que leu isso primeiro, talvez voltando do exílio, isso era a identidade deles ali. Ah, tipo um RG histórico. Isso. Perfeito. Reforçava a legitimidade, sabe? Especialmente da linhagem de Judá, de onde vem Davi. Mapeava as tribos, quem era quem. Entendi. E tem até um detalhe curioso lá em 1 Crônicas 1 sobre Peleg. Diz que nos dias dele se repartiu a terra. Uma piscadinha para eventos bem antigos. Sólida, né? Uma história contínua. Aí o foco muda. Vai para a queda de Saul, no capítulo 10. Como que isso é contado? Olha, ali o texto não enrola não. É bem direto. Diz que Saul morreu por causa da sua transgressão. Transgressão contra a palavra de Deus, né? Isso. E também porque consultou uma médium, em vez de buscar a Deus. O texto deixa claro isso em 1 Crônicas 10. E a consequência? A consequência direta foi a transferência do reino para Davi. O livro apresenta como uma decisão divina mesmo. Uma coisa ligada à outra, a falha de Saul e a ascensão de Davi. E aí a história engrena com Davi, né? Capítulos 11 e 12, a conquista de Jerusalém, que antes era Jebus, a galera chegando para apoiar ele, guerreiros de tudo quanto é tribo. Tem umas histórias ali que, nossa, aquela dos valentes que arriscam a vida para buscar água para ele em Belém. É marcante, né? Mostra muito da lealdade que ele inspirava. Demais. E esses capítulos, eles pintam esse quadro. A força da liderança do Davi, o apoio gigante que ele recebeu para unir Israel. O texto até fala, o Senhor dos Exércitos era com ele. Valido o reinado dele, sabe? Claro. E as listas de guerreiros no capítulo 12 não são só para encher página. Detalham a diversidade, a capacidade militar, fala de gente que usava arco com as 2 mãos. Habilidosos. Pois é. Um exército poderoso se formando ali. E com o reino se firmando, vem a questão da Arca da Aliança, capítulos 13, 15 e 16. Mas tem aquele tropeço feio no começo, né? O caso do Uzar. Sim, esse incidente com Uzar é forte. Ele sublinha demais a santidade da arca, a importância crítica de seguir as ordens de Deus para transportar ela. Tinha um jeito certo de fazer, que não foi seguido da primeira vez. Exatamente. Só os levitas podiam carregar, e de um jeito específico. Davi aprende a lição, tá lá em Crônicas 15. Aí a segunda tentativa dá certo. E é uma festa. Muita festa, música, alegria, marca o retorno da presença simbólica de Deus para o centro da vida nacional. E os levitas são organizados direitinho para as funções deles ali. Depois disso, Davi fica com aquela vontade imensa de construir um templo. Mas Deus fala, não. Capítulo 17. Por que essa recusa? Parece tão piedoso da parte dele querer construir, né? Parece, né? Mas Deus explica, pelo profeta Natã, o motivo é que Davi foi um homem de guerra, derramou muito sangue. Isso está lá em 1 Crônicas 22. Ah, então não era para ele essa tarefa. Não, essa tarefa seria do filho dele, Salomão, descrito como um homem de repouso. Mas olha que interessante, apesar do não para o templo, Deus faz uma aliança eterna com Davi ali mesmo.
A promessa do reino duradouro para a descendência dele. Exatamente. Essa promessa é o ponto alto ali em Crônicas 17. É maior que o próprio templo físico. Entendi. Então, mesmo sem poder construir, Davi não fica de braços cruzados. Ele prepara tudo para Salomão, né? Capítulos 22, 28, 29. Nossa, e como prepara? A dedicação dele é impressionante. Ele junta uma quantidade absurda de material: ouro, prata, cobre, ferro, madeira, pedra. Pra que tanto? Para mostrar a grandiosidade do projeto e talvez a bênção de Deus sobre ele, né? Ele organiza os sacerdotes, os levitas, tudo nos mínimos detalhes para o futuro serviço. Deixa tudo esquematizado. E entrega para o Salomão não só os planos detalhados que o texto diz que foram inspirados por Deus, mas também dá aquela força, né? Uma exortação para ele ser fiel, corajoso. Tá lá em Crônicas 28. E o povo entra na onda também, contribuindo. Sim. O capítulo 29 mostra o povo contribuindo voluntariamente, com mais riqueza, um entusiasmo geral pelo projeto do templo. Então, pra gente amarrar a nossa prosa, esses capítulos de 1 Crônicas fazem o quê? Eles traçam essa linha de Israel desde o início, contam como Davi chegou ao poder com o aval divino, consolidou o reino com uns tropeços no meio, tipo aquele censo lá em Crônicas 21. Sim, importante lembrar disso também. Mostram a relação profunda dele com Deus e toda essa preparação minuciosa para o templo e para a sucessão de Salomão. É uma narrativa sobre identidade, legitimidade e ver um plano divino acontecendo, né? Exatamente. E talvez uma reflexão final que a gente pode deixar, pensando nessa ênfase toda nas genealogias, na linhagem certa, nos preparativos super detalhados para o templo, o que será que esse foco todo diz sobre o que era importante para aquela comunidade que recebeu essa história? O que eles valorizavam, né? Como que essa construção de um passado tão firme, tão detalhado, influenciava o jeito deles de entender o presente que eles viviam e o futuro que eles esperavam? Fica aí para a gente pensar um pouco mais.